Como Marcelo pressionou Cristiano Ronaldo até as lágrimas? Por que Darwin Núñez é um gênio não reconhecido? Como Ibrahimovic uma vez se deu mal com uma porta? Por que os pombos atrapalham os goleiros, mas os cachorros ao contrário ajudam? E também como Mbappé fez Neymar dar muitas risadas. Neste vídeo mergulhamos no mundo da comédia do futebol, afinal são justamente esses episódios que podem aliviar o clima de um jogo, e para alguns até levantar o ânimo em um dia cinzento. Galera, hoje eu vou mais uma vez contar a vocês sobre os momentos mais engraçados do futebol. Desejo a vocês um bom vídeo, vamos lá! Nem mesmo uma porta conseguiu resistir a Ibrahimovic. Antes da partida, Zlatan decidiu se aquecer nos corredores do estádio. O sueco empurrou uma porta com tanta força que ela cedeu e engoliu o capitão do PSG. Um funcionário do estádio até se assustou. Onde foi parar o Ibra? Mas o sueco voltou, fechou a porta e segundos depois continuou o aquecimento usando a parede como apoio. Como não se deve comemorar gols, mostrou o jogador do Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Todos os jogadores dos abelhudos estavam ao lado do autor do gol como de costume, mas Karim foi além. O jogador decidiu pular nos seus companheiros, mas tudo saiu do planejado e ele acabou despencando no gramado, dando antes disso um giro acrobático. Talvez Adeyemi não estivesse achando graça, mas o velho Marco Reus se divertiu muito. Marcelo fez Cristiano Ronaldo rir até chorar com Modric ao lado sem entender absolutamente nada. Essa cena aconteceu numa entrevista do Real Madrid. Que podíamos aportar algo dentro del campo que se puede demostrar afuera, ¿no? Para la afición. Te iba a decir para Pasamos a preguntar para Modric. ¿Preguntas para Modric? O motivo da risada de Cristiano não ficou totalmente claro, pois há duas versões. Na primeira, ele olhou para Modric, que estava de boca aberta, e claramente não entendia uma palavra do que Marcelo dizia. Na segunda, o que causou risos foi a resposta incrivelmente séria de Marcelo a uma pergunta do jornalista. Algo completamente fora do padrão para o descontraído brasileiro. E este episódio aqui que aconteceu no jogo entre São Paulo e Hamburgo simplesmente não tem explicação. O goleiro do Hamburgo, Daniel Fernandes, rolou a bola para o zagueiro que imediatamente tocou para um companheiro. Este, por sua vez, mandou a bola diretamente em direção ao gol vazio da própria equipe. Mas tudo bem, você pensa. O goleiro vai resolver isso e tirar a bola. Daniel Fernandes corre para alcançar a bola e joga a bola para dentro do próprio gol. O que foi que a gente acabou de ver? Um dos episódios mais estúpidos da história do futebol. Até os adversários ficaram sem entender nada e inicialmente nem comemoraram o gol. A propósito, isso aconteceu no dia 1º de dezembro de 2023. Você provavelmente pensa que foi um jogo entre dois times da parte de baixo da tabela, mas não. Eram os principais favoritos da segunda Bundesliga. Animais correndo em campo não são novidade, claro, mas este cachorrinho merece destaque. O cachorro não apenas entrou em campo, como roubou a bola com a qual os jogadores deveriam jogar. Por 40 segundos ele fugiu dos seguranças e de jeito nenhum queria devolver a bola. No fim, o visitante indesejado foi capturado e a bola foi retirada da boca do amigo peludo. O que sente um jogador ao receber um cartão vermelho? Obviamente fica com raiva ou triste, mas não o grande Ronaldinho. Quando o árbitro mostrou o cartão vermelho para Ronaldinho, em vez da esperada reação de fúria ou decepção, algo surpreendeu a todos, inclusive o juiz. O craque brasileiro começou a rir. Seu rosto naquele momento não demonstrava ressentimento ou indignação. Pelo contrário, havia um sorriso. Tudo bem, o cartão foi mostrado por engano. O árbitro simplesmente trocou os bolsos e logo depois corrigiu o erro e deu um cartão amarelo a Rony. Mas isso deixou Ronaldinho ainda mais divertido e ele continuou sorrindo. Seu sorriso acabou contagiando o árbitro, que também não conseguiu segurar o riso com aquilo. E agora eu vou mostrar por que Darwin Núñez é um gênio. O uruguaio passou de forma brilhante pelo adversário e em seguida deixou o goleiro do Toulouse para trás. O gol estava vazio. O que qualquer jogador do mundo faria? Finalizaria direto pro gol vazio e pronto. Mas eu já disse que Núñez é um gênio. Darwin propositalmente chutou na trave para que a bola desviasse para seu companheiro de time, Ryan Gravenberch, que então empurrou a bola para dentro das redes do clube francês. E você acha que Darwin foi creditado com uma assistência? Sim. O toque na trave foi oficialmente registrado como assistência para Núñez. Assim, Darwin calculou tudo e, em vez de um gol básico em gol vazio, se tornou autor de uma jogada genial. O verdadeiro talento do El Pistoleiro sempre foi conseguir do nada fazer o adversário levar um cartão amarelo. No fim do primeiro tempo, um adversário cometeu falta em Luis Suárez. O juiz ignorou, mas aí Suárez conseguiu convencê-lo. Luis mostrou que a chuteira estava quase saindo e então discretamente tirou ela completamente e deixou no gramado. No fim, a paciência de um dos jogadores do Cruzeiro se esgotou e ele pegou a chuteira e jogou para fora do campo. Luis entendeu tudo. Era hora de pressionar o árbitro. Então ele se levantou e, descalço com um pé, só correu até o juiz para que ele punisse o
adversário, já que jogaram sua chuteira longe. O árbitro consultou o bandeirinha para saber o que tinha acontecido e, sem pensar muito, deu cartão amarelo ao jogador do Cruzeiro. O riso de Eden Hazard é algo fora do comum. Mas o que fez o belga rir tanto? O zagueiro sérvio Branislav Ivanovic precisava dizer uma frase em inglês. Em princípio ele conseguiu, mas depois teve que ditar o endereço de um site. E foi aí que Eden não aguentou. Please support Human Appeal. Please support humanappeal.org.uk. Mas se em 2015 os jogadores do Chelsea riam de Ivanovic, em 2023 quem divertiu a todos foi João Félix. A tarefa era a mais simples possível, dizer a famosa frase EA Sports. EA Sports, to the game. Quem poderia imaginar que ao tentar falar isso, os jogadores quase se machucaram de tanto rir com dores abdominais de tanto rir de João? EA Sports. Bro, come on! No, bro. What is EA, bro? EA Sports, bro. EA. Where did you get the H from? I didn't say H. Bro, you said he. Félix soltou não EA Sports, mas um EA Sports. E ele falou isso desse jeito mais de uma vez, continuando mesmo quando a pessoa atrás da câmera corrigia. EA Sports, it's in the game. EA Sports, it's in the game. EA Sports. Bro, come on! No. Os jogadores caíram na gargalhada enquanto o português abria os braços dizendo: Bro, mas o que é isso? Armando Broja e Chalobah tentaram ensinar Félix, mas não adiantou. O português simplesmente não conseguiu pronunciar a famosa frase. E esse episódio virou o principal meme do futebol em maio de 2023. E Kylian Mbappé uma vez fez Neymar rir até chorar. O francês não gostou nada quando um jogador do Saint-Étienne simulou uma falta e então decidiu se vingar. Primeiro usou o corpo para derrubar o adversário, tomou a bola e passou para um companheiro. E segundos depois, em velocidade, colocou o segundo oponente no chão. Nesse momento, os operadores de câmera focaram Neymar, que estava nas arquibancadas. Como dá pra ver, o brasileiro aprovou as habilidades invasoras de Kylian. Como não segurar a bola foi o que Emiliano Viviano mostrou. Manolo Gabbiadini acertou um chute ao gol da Sampdoria. O goleiro tentou segurar a bola, mas ela traiçoeiramente passou entre as pernas de Viviano e entrou no gol da Sampdoria. Em 2019, no campeonato alemão, aconteceu uma situação realmente inusitada. O jogador do Hannover, Genki Haraguchi, aproveitou um erro do Bayer Leverkusen, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio. A bola seguia direto para o gol e já dava até para comemorar. Mas a neve resolveu pregar uma peça no jogador japonês. A bola simplesmente parou em cima da linha do gol do Leverkusen. Por causa da neve, a bola perdeu toda a velocidade e travou ali. Faltaram apenas uns 30 centímetros para o gol. E o zagueiro do Bayer se aproveitou da situação e pegou a bola com tranquilidade. Naquela partida faltou só um gol para o Hannover empatar e por isso os torcedores elegeram a neve como o melhor jogador da partida. Todd Boehly já entrou no mercado de transferências para comprar esse gênio por 100 milhões. Ok, deixa essa defesa feita pela neve. Eu encontrei algo ainda melhor. E eu nem sei dizer o que é mais estranho nesse lance. A falha grosseira do goleiro ou a defesa inacreditável em cima da linha feita por um cachorro. A diretoria desse clube deveria prestar atenção nesse cachorro e colocá-lo no gol no lugar do azarado goleiro. Não é segredo que Ousmane Dembélé é ambidestro. Um talento raro difícil de encontrar em qualquer outro jogador. Se para caras como Son, Pedro, Ben Yedder ou Perisic, isso é algo treinado, no caso de Dembélé parece ser um dom natural. Certa vez, ainda jogando pelo Rennes, ele deixou os torcedores franceses confusos e acabou confundindo a si mesmo. Depois de um jogo contra o Lille, um repórter perguntou a Dembélé: Ousmane, me diga, você é destro ou canhoto? Ele respondeu: sou canhoto. Agora vamos ver o pênalti cobrado por Dembélé naquele jogo. Espera aí, Dembélé disse que é canhoto, mas bateu o pênalti com a perna direita. Como assim? Então o repórter pergunta: você não cobrou com a direita? Sim, mas eu sou mais canhoto. Mas você bate com a direita. Sim, isso é verdade. Como isso é possível? Porque eu bato melhor com a direita. No fim, o próprio Dembélé ficou confuso sobre ser canhoto ou destro, e parecia nem ter certeza do que estava dizendo. Isso só confirma que esse talento é algo nato, já que talvez ele seja o único jogador da história que não sabe ao certo se é canhoto ou destro.
Gareth Bale marcou muitos gols incríveis, mas nada se compara ao gol contra dele numa partida contra o Liverpool. Não estou falando da final de 2018, e sim de um jogo da Premier League em novembro de 2012. Foi graças a esse jogo que Bale entrou para a história da liga. Mas vamos falar de um lance específico. Após uma cobrança de escanteio, um jogador do Liverpool estava prestes a empurrar a bola para o fundo do gol vazio, mas Aaron Lennon conseguiu tirar a bola em cima da linha e, ao que parecia, tinha salvado a jogada. Só que por um acaso totalmente absurdo, o rosto de Bale apareceu no caminho da bola. O galês levou o chute direto na cara e, num ricochete bizarro, a bola acabou entrando no próprio gol do Tottenham. Esse gol contra é considerado um dos mais engraçados da história da Premier League e com certeza o mais cômico da carreira de Bale. Ainda assim, foi um jogo lendário para ele. Já tinha dado uma bela assistência e marcado um gol incrível de falta. E além disso, ainda levou um cartão amarelo. Gol, assistência e gol contra. Na verdade, esse tipo de ocorrência é muito rara na Premier League. Aconteceu apenas 5 vezes na história, e o último a repetir esse feito foi Heung-min Son, que no dia 3 de dezembro, em uma partida contra o Manchester City, primeiro marcou para o seu time, 3 minutos depois fez um gol contra, e no segundo tempo ainda deu uma assistência. Mas se os cachorros ajudam os goleiros, os pombos fazem o contrário, só atrapalham. Durante um ataque do Southampton, o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, levou um gol relativamente comum, mas ao analisarmos o lance de outro ângulo, dá pra ver claramente que Aaron não estava focado na bola, e sim em uma ave que andava muito perto do gol. O que exatamente chamou a atenção do goleiro naquele pombo continua um mistério. Mas o técnico Mikel Arteta ficou extremamente irritado com a distração, não só do goleiro, mas de todo o time. Comecemos com um lance curioso da Escócia. Torcedores do Clube Hearts mostraram na prática o verdadeiro significado de amizade masculina. Um dos fãs passou por apuros. Primeiro não conseguiu pegar a bola, depois perdeu o equilíbrio, ficou pendurado na grade de publicidade e ainda ficou preso ali sem conseguir se soltar. Para sua sorte ou não, seus amigos chegaram chorando de tanto rir. Com muito esforço e gargalhadas, conseguiram empurrar o amigo de volta para o campo. Mas o nosso herói não deixou barato. Se levantou, deu uns tapas amigáveis nos colegas e voltou para o seu lugar como se nada tivesse acontecido. É ou não é verdade que, não importa a idade, o homem sempre guarda uma criança dentro de si? O atacante Darius Vassell driblou o goleiro, mas mesmo com o gol aberto não conseguiu marcar. Isso porque, entre a bola e a rede, surgiu o zagueiro belga número 27, Philippe Albert. O atacante inglês, tentando finalizar, acabou acertando o defensor em cheio na mão. A bola visivelmente tocou a mão de Albert, mas o que chamou a atenção foi sua atuação dramática. Ele fingiu estar ferido de maneira tão cinematográfica que não faria feio num filme de cavaleiros medievais. Mesmo assim, o árbitro não se impressionou com o talento teatral do belga. Marcou pênalti e ainda mostrou o cartão vermelho. Aposto que você conhece pelo menos um amigo com algum talento estranho. Tipo lamber o nariz com a língua, mexer as orelhas ou, como o craque do nosso próximo episódio, fazer mágica com os olhos. Durante uma das pausas do jogo, a câmera pegou um cinegrafista que decidiu mostrar sua habilidade. Mover cada olho para um lado diferente. Um verdadeiro show à parte. Agora vamos dar uma passada rápida em La Liga, onde os torcedores espanhóis não deixam barato quando se sentem provocados ou ofendidos. No jogo entre Barcelona e Valência, Messi marcou mais um gol de pênalti, e os jogadores do Barça correram para comemorar bem na frente da torcida adversária. E foi aí que tudo começou. Primeiro, Neymar gritou algo nada amigável em direção aos torcedores do Valência. A resposta veio na hora. Muitos mostraram o dedo do meio e começaram a xingar os jogadores. E como se não bastasse, uma garrafa d'água foi arremessada da arquibancada. Talvez tenham jogado dizendo: "Se refresquem aí, rapazes", mas a reação dos jogadores do Barça foi um espetáculo à parte. Cada um se jogou como se tivesse sido atingido por uma pedra. Até o técnico Luiz Henrique entrou na confusão, exigindo do árbitro, provavelmente, um cartão vermelho para cada torcedor envolvido. O capitão Leo Messi gritou algo em espanhol com sotaque argentino. Nada educado, diga-se de passagem. E depois comemorou o gol pela 100ª vez só para provocar ainda mais. Felizmente havia jogadores mais tranquilos em campo, como Lucas Digne, que conseguiu acalmar Messi e o tirou dali antes que a situação piorasse. No lance seguinte, após um chute desviado, a bola subiu altíssimo e foi direto em direção ao goleiro, mas parece que o cérebro do goleiro deu uma pausa por um segundo, porque em vez de agarrar a bola com as mãos e proteger o gol, ele simplesmente colocou a cabeça na frente. Resultado, a bola foi direto para o fundo da rede. Agora vamos para a Liga Europa. O Ajax tinha um escanteio a seu favor, mas ou o zagueiro bateu muito mal, ou foi apenas azar. Ele mandou a bola direto na cabeça de um dos assistentes do árbitro. O detalhe é que o bandeirinha estava de costas, totalmente concentrado na linha do gol, sem esperar nem por um segundo aquele impacto direto.
Realmente, esse ele não viu chegar. Севастополя по дворовому футболу под блядь. По дворовому футболу под блядь. Seguimos com um lance bizarro da Turquia. O goleiro uruguaio do Galatasaray, Fernando Muslera, estava com tanta pressa de repor a bola em jogo que acabou chutando em cima do próprio companheiro de time. A bola bateu nele e... gol contra. Uma situação daquelas que fazem qualquer torcedor colocar as mãos na cabeça. Conhecendo a paixão e a pressão dos torcedores turcos, dá pra imaginar o que Muslera ouviu depois desse erro. Agora um árbitro que também virou protagonista, mas por um motivo engraçado. Ele quis mostrar toda a sua técnica brasileira com a bola nos pés. Tentou um passe de calcanhar, mas não conseguiu manter o equilíbrio e caiu de frente no gramado. Agora uma verdadeira lenda viva do Napoli, Lorenzo Insigne. Um menino apareceu ao seu lado, uns 15 anos mais novo e praticamente da mesma altura que o atacante napolitano. Isso lembrou aquela foto clássica em que Insigne vai bater um escanteio e a bandeirinha está na mesma altura que ele. O próprio poste do escanteio era do mesmo tamanho, mas mesmo não sendo o mais alto em campo, Lorenzo Insigne se tornou um símbolo do Napoli, porque no fim das contas o que importa não é a altura do jogador, mas o quanto ele sabe usar seu talento. Porque o que realmente importa não é o tamanho do jogador, e sim o quanto ele sabe aproveitar isso com inteligência. Hora de drama italiano. Em um clássico da Série A entre Milan e Torino, as coisas esquentaram entre dois jogadores que claramente estavam se estranhando. Primeiro parecia que Niang queria passar por cima de Emiliano Moretti de forma provocativa. Mas justo nesse momento, o zagueiro do Torino estava se levantando do chão e acabou sendo literalmente montado por Niang. Uma cena pouco esportiva, mas visualmente hilária. Pois é, às vezes é preciso estar atento. Quantas pessoas já passaram vergonha por causa daqueles assentos retráteis de estádio? Um deles foi o treinador do Betis, o espanhol Rubí. Após uma substituição, os jogadores do Sevilha se aproximaram para cumprimentar Rubí e Joaquim pelo jogo. O técnico, muito educado, se levantou para agradecer, mas ao tentar sentar de novo, caiu direto com a bunda no chão. Até ajudaram ele a levantar, mas o mico já tinha sido registrado pelas câmeras. Teve também uma vez em que Cristiano Ronaldo resolveu zombar de um jogador sueco. Após um chute de fora da área, o goleiro fez a defesa parcial e na sobra apareceu Cristiano, claramente em posição de impedimento. Mas o português estava tão determinado a empurrar a bola para o gol que tentou assim mesmo. O zagueiro sueco Mikael Lustig correu para defender o goleiro. Cristiano, visivelmente irritado desde antes do lance, acabou tocando de leve na cabeça do adversário. Mikael imediatamente levou a mão à testa como se tivesse levado um golpe forte e Cristiano começou a provocá-lo, sugerindo que ele estava chorando feito uma criança. Quem nunca passou por isso? Está deitado e não consegue dormir porque simplesmente não acha uma posição confortável. Douglas Costa mostrou exatamente essa sensação durante um jogo da Bundesliga. Em uma cobrança de falta contra sua equipe, ele se deitou atrás da barreira para bloquear possíveis chutes rasteiros. Mas não parava quieto. Os companheiros ficavam orientando como ele devia se posicionar melhor, e Douglas trocou de posição várias vezes até achar um jeito mais confortável de ficar deitado. E James Milner, o veterano do futebol inglês, protagonizou uma cena no mínimo curiosa. Durante uma partida contra o Southampton, ele tentou puxar a bola para si, mas escorregou e caiu no chão. Então, num movimento estranho, pareceu que tentou comer a bola, ou escondê-la embaixo da grama para que o zagueiro dos Saints não a pegasse de jeito nenhum. E quem também roubou a cena? Ele mesmo. José Mourinho, sempre um personagem. Dessa vez decidiu brincar com os telespectadores e molhou a lente da câmera de um cinegrafista. E ainda teve o cuidado de verificar se realmente sairia água da garrafinha. Queria garantir que o efeito especial funcionasse bem. Em um momento de outro jogo, Sissoko se envolveu numa discussão com o goleiro do Southampton. O árbitro tentou intervir, mas acabou sendo atingido no rosto pelo próprio Sissoko. É claro que o francês não fez isso de propósito, mas o golpe foi direto no nariz do juiz, que precisou de atendimento médico. Felizmente, a sangria foi contida e ele conseguiu continuar apitando normalmente. Mais um momento com Cristiano Ronaldo. Ele estava prestes a sair cara a cara com o goleiro e marcar um gol certo, mas tropeçou em algo invisível e perdeu a chance. Mourinho ficou possesso. Saiu do banco correndo, pegou a bola com raiva e parecia que ia arremessar para longe com toda a força. Quem estava à sua frente chegou a se assustar, mas no último instante ele desistiu. Ou talvez só tenha errado o chute. Vamos agora para a gelada Suécia, onde aconteceu um golaço em uma partida do campeonato local, e com um festejo à altura. O capitão do time, Kennedy, correu para comemorar com a torcida, mas um gênio teve a ideia de lançar um copo, provavelmente com cerveja no campo.
Só que ao invés de se irritar, Kennedy mostrou reflexos de goleiro. Pegou o copo no ar e, como se nada tivesse acontecido, deu um gole na bebida e seguiu sorrindo. Nosso próximo personagem claramente não tem muito amor pelos amigos de quatro patas. Um cachorro entrou em campo querendo apenas brincar um pouco com o jogador, pedindo atenção, mas o atleta respondeu com uma corrida louca do animalzinho. É difícil segurar o riso diante de uma cena dessas. Fica até a curiosidade. Como será que esse jogador reagiria se encontrasse um cachorrinho desses participando do jogo? A Premier League inglesa sempre nos presenteia com momentos inacreditáveis, e em um deles, o Leicester City teve uma chance de ouro para marcar. A falta era perigosa, bem na entrada da área adversária. 2 jogadores estavam prontos para a cobrança, Mark Albrighton e Robert Hutt. Só que eles não se entenderam sobre quem deveria bater, e acabaram atrapalhando um ao outro. Resultado, o camisa 6 mandou a bola lá para perto da bandeirinha de escanteio. Um lance praticamente impossível de desperdiçar, mas eles conseguiram. Gareth Bale, enquanto descansava no banco de reservas, trocava piadas com os colegas, sorrindo de orelha a orelha e mostrando todos os 32 dentes. Ele também chamou atenção ao mostrar que estava bebendo uma bebida um tanto incomum. Vai saber, talvez o responsável por isso tenha sido o sueco Kennedy dos episódios anteriores. Ah, a Inglaterra. Sim, de novo ela. No jogo entre Manchester United e West Ham, o meio-campista dos Red Devils, Ander Herrera sofreu uma lesão e não conseguia sair de campo sozinho. Só que o capitão dos Hammers, Mark Noble, não tem paciência para encenações e atrasos no jogo. Então, simplesmente pegou Herrera no colo e, num passo apressado, carregou o espanhol para fora de campo. Nem precisava ele dizer nada. Seu olhar já deixava claro o que ele pensava de tudo aquilo. Todos nós já vimos como os técnicos se irritam quando os jogadores perdem chances claras. E o treinador do Rangers da Escócia, Graeme Murty, ficou tão frustrado com sua equipe que caiu de costas no chão e começou a exibir suas habilidades de ginasta. Ele deu um giro por cima da cabeça e terminou em pé sobre as mãos. A recomendação é clara: não tente fazer isso sem treinamento. Mas ao que parece, esse técnico já tem prática. Ver cenas assim é um verdadeiro prazer, porque são esses momentos que conseguem arrancar um sorriso até nos dias mais difíceis. Comecemos na Turquia, onde no dia 26 de setembro de 2023, os jogadores do Galatasaray divertiram todo mundo, mais especificamente Mauro Icardi. Em 82, o mundo viu a lendária cobrança de pênalti encenada por Johan Cruyff. Mas se poucos se lembram disso, todos com certeza se lembram de algo parecido feito por Messi e Suárez em 2016 contra o Celta de Vigo. Pois bem, os jogadores do Galatasaray também decidiram entrar para a história do futebol. E entraram, mas pelo lado errado. O atacante Kerem Aktürkoğlu se aproximou da bola, correu e tocou suavemente para o lado. Mauro disparou em direção ao gol e foi o primeiro a chegar na bola. Mas aí veio o desastre. Icardi simplesmente não conseguiu acertar o gol vazio. Sim, o goleiro já estava vencido, caído no canto direito, e bastava Mauro acertar o canto esquerdo. Mas por algum milagre ao contrário, o argentino errou o chute. Ao nosso azarado, só restou segurar a cabeça incrédulo. Mas tudo bem. 6 minutos depois, Mauro marcou e esse gol foi o da vitória naquela partida com assistência de Kerem novamente. Aos 85 minutos da partida, o Manchester City vencia o Sheffield United por 1-0 e tudo o que precisava fazer era segurar o placar. Nesse momento entrou em cena Kyle Walker. A princípio ele fez tudo certo, desarmou o adversário e ficou com a bola, mas em seguida fez algo completamente sem sentido. Walker podia ter passado a bola para os companheiros à direita ou simplesmente mandado para escanteio, mas ele quis ser criativo e tentou um passe de calcanhar. Logo depois, acabou caindo para fora do campo. Isso levou a uma nova investida contra o gol do City e Jayden Bogle empatou a partida. Se olharmos para os painéis publicitários, veremos que Kyle continuou deitado fora do campo apenas observando o que ele mesmo causou. Quis ser genial e acabou sendo ridículo. A reação de Kyle após o gol diz tudo. Agora vem o gênio alemão e os espertinhos. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha enfrentou a Argélia. Os alemães aparentemente não levaram os argelinos a sério e decidiram testar jogadas ensaiadas durante o jogo. Schweinsteiger correu ao lado da bola e Thomas Müller caiu no gramado de propósito. Em seguida, Thomas se levantou e correu para trás da barreira e Toni Kroos deveria lançar a bola por cima dela para que Müller ficasse cara a cara com o goleiro. Mas o que aconteceu no fim das contas você vê por si mesmo. Além de toda a jogada parecer engraçada e desajeitada, os jogadores da seleção alemã ainda não conseguiram fazê-la corretamente. O homem da letra, ou melhor, o homem da trivela. Isso tudo descreve Ricardo Quaresma. O português nunca teve vergonha de tentar truques únicos durante o jogo, mas em 2016 ele exagerou na sua excentricidade em campo. O goleiro saiu mal do gol
e o gol do Ankaraspor ficou totalmente vazio. Qualquer outro jogador simplesmente chutaria com o lado interno do pé no ângulo, mas Quaresma, cruzando as pernas, tentou um chute de cavadinha. Tinha tudo para ser um golaço, mas não dessa vez. A bola explodiu no travessão do Ankaraspor e a jogada terminou ali. Se Ricardo tivesse marcado, aquele gol entraria pro top dos mais únicos. Mas por enquanto ele entra aqui como um gênio que teve um pouco de azar. Aqui temos Marco Asensio, que por um momento se sentiu como Ronaldinho ou como Firmino. Num jogo contra a Roma, o espanhol deixou os zagueiros italianos completamente perdidos, mas não conseguiu superar o goleiro. Chutou em cima da perna dele. Nos replays dá para ver que Asensio decidiu dar um chute bonito, porém difícil, sem olhar. A ideia foi original, mas a execução falhou. E considerando o drible no início da jogada, aquele gol poderia facilmente ter sido eleito o mais bonito da Liga dos Campeões daquela temporada. Agora vamos a André Onana. Desde que foi para o Manchester United, o goleiro camaronês se tornou uma figura bastante popular no mundo do futebol. Mas poucos sabem que o erro mais bobo da carreira de Onana aconteceu ainda nos tempos de Ajax. Em 2017, o time de Amsterdã visitou o Groningen. Aos 56 minutos de jogo, André mostrou que sabia jogar bem com os pés. Veja só como ele, com frieza e estilo, deixou o atacante Brian Lindsay no chão. Um gênio sem dúvida. Onana acreditou tanto em si mesmo que esqueceu que Brian, o mesmo que ele tinha derrubado, podia se levantar. E enquanto ele fazia algo sem sentido, o atacante roubou-lhe a bola, avançou e chutou pro gol vazio do Ajax marcando. É até difícil explicar o que Onana fez, e nem era como se seus companheiros estivessem sendo pressionados. Eles estavam sozinhos ali pertinho. Ele deixou o adversário na lama e um segundo depois virou motivo de riso. No futebol isso acontece. Em 2008, o Manchester United enfrentou o Zenit na decisão da Supercopa da UEFA. Sir Alex Ferguson jamais poderia imaginar que, aos 60 minutos de jogo, seu time já estaria perdendo por 2-0, mas Vidic diminuiu a desvantagem para um gol. Aos 89 minutos, um cruzamento na área terminou com Paul Scholes, de 1,68 m, mandando a bola para o fundo da rede do Zenit. Mas não se passaram nem 5 segundos, e o árbitro principal se aproximou do inglês e lhe mostrou o segundo cartão amarelo, que virou vermelho. Claro, tudo porque Paul simplesmente empurrou a bola com a mão para o gol como se fosse um jogador profissional de vôlei. Scholes se lembrou do lendário gol de mão de Maradona e achou que poderia se safar, mas não deu. Por mais genial e sujo que fosse o plano, ele não conseguiu enganar a arbitragem e teve que deixar o campo mais cedo. E olha que naquela época nem existia VAR. O gol poderia facilmente ter sido validado, bastava o árbitro piscar na hora errada. Com 1 a menos, o United não conseguiu empatar e o Zenit ficou com a Supercopa da UEFA. Agora vem outro truque frustrado, desta vez em uma cobrança de escanteio. Vamos começar vendo como isso deveria funcionar com o exemplo dos jogadores do United. Rooney se aproxima da bandeirinha de escanteio e discretamente coloca a bola em jogo. Giggs corre até ela, cruza para Cristiano Ronaldo, que manda para a rede do Chelsea. Naquele momento, o gol não foi validado por conta de um erro grotesco do bandeirinha. Se fosse hoje com o sistema VAR, o gol teria sido validado. Mas não vamos focar nisso. Agora vamos para a Copa do Mundo de 2010. Arjen Robben toca de leve na bola com a ponta do pé e depois se afasta da bandeira como se outro jogador fosse bater o escanteio. Mas Daniel Alves percebeu o toque, ou seja, a bola já estava em jogo, e imediatamente correu até ela impedindo o ataque e frustrando Robben e Sneijder, que tentavam repetir o truque do Manchester United. No final, Wesley fez falta em Alves, e o juiz marcou isso a favor do Brasil. Agora um lance em comum diretamente do confronto entre Barcelona e Benfica. 93 minutos. Placar 0-0. O time português parte em contra-ataque e a bola chega aos pés de Haris Seferovic. E agora o que fazer? Chutar rasteiro no canto vazio? Tocar para o companheiro à direita? Ou tentar uma cavadinha? Haris escolheu a quarta opção. Ele viu que Ter Stegen já estava muito adiantado e deu um leve toque por cima de Marco. A bola voltou para os pés de Seferovic, que simplesmente errou o chute com o gol do Barça escancarado. Aliás, em um dos replays parece que foi pura sorte. Veja só. Ter Stegen só foi encoberto porque a bola quicou numa pequena elevação do gramado. Isso facilitou o toque de Haris. Basta mostrar esse frame para saber exatamente de qual lance estamos falando. Steven Gerrard, um jogador genial, líder nato, mas infelizmente um dos maiores azarados do futebol moderno. 27 de abril de 2014. O pior dia na vida de qualquer torcedor do Liverpool. Mas esse episódio tem algo curioso que muitos não sabem.
No dia 13 de abril de 2013, o Liverpool venceu o Manchester City e assumiu a liderança do campeonato inglês. O título da Premier League parecia estar nas mãos. Após a partida, Gerrard fez um discurso fortíssimo. Rapazes, conseguimos. Agora esse título não escapa mais de nós. Ele não vai escapar de novo. Escutem, escutem. Vamos para Norwich e repetimos o que fizemos. Vamos com tudo. A palavra escapar foi fatal nesta história. Em Norwich, o Liverpool até não perdeu, mas na partida seguinte enfrentaria o Chelsea de José Mourinho. Já nos 45 minutos do primeiro tempo, Gerrard recebe um passe e escorrega sozinho. O erro deu a chance para Dembaba sair cara a cara com o goleiro e abrir o placar. O ônibus de Mourinho estava armado e ainda na marca dos 94 minutos, os Reds ainda tomaram o segundo gol. O Manchester City venceu seu jogo naquele mesmo dia, empatou em pontos com o Liverpool e assumiu a liderança nos critérios de desempate. Na 37ª rodada, o Liverpool empatou uma partida após levar 3 gols em apenas 9 minutos, mesmo estando vencendo por 3-0. O Manchester City, por sua vez, não perdeu mais pontos e se consagrou campeão inglês. Gerrard deixou o Liverpool sem jamais conquistar a Premier League. Anos depois, ele admitiu que gostaria de voltar exatamente àquele dia da vitória contra o Manchester City e que teria falado com muito mais calma. Esse talvez seja o exemplo perfeito de uma coincidência trágica. Steve Gerrard repetiu várias vezes aos jogadores que o título não escaparia deles. E, ironicamente, o troféu literalmente escorregou debaixo dos pés de Gerrard. O capitão do Liverpool acabou sendo o grande responsável por isso. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!